Olá pessoal, estou trazendo aqui mais um vídeo para o canal e hoje o vídeo é bem diferenciado, tá? Nesse vídeo eu faço uma análise ajudando o nosso amigo Fran de Sobral, no Ceará. Eu dou suporte a ele pelo Telegram e vocês vão acompanhar todo esse suporte no Telegram, como se deu desde o início ao fim. Vocês vão ver que incrível foi essa análise. Depois dessa análise eu vou voltar aqui com o esquema, vamos fazer toda a interpretação do esquema, como eu montei a análise, como eu cheguei à conclusão do problema e vou trazer dicas nesse vídeo. Vocês não podem perder, assista até o fim, porque eu vou trazer dicas que vocês não vão encontrar em canal nenhum. Nenhum canal que eu conheça vai ter dicas que tem nesse vídeo. Então, não perca, mas primeiro deixe o seu like. Vocês não sabem a importância que tem um like para o canal. Então, deixe o seu like para ajudar esse canal a crescer. Compartilhe, se inscreva se não for inscrito. Marque o sininho para estar recebendo as notificações. Mas, pessoal, deixe o like, tá bom? E vamos ao vídeo para vocês entenderem do que eu estou falando. Vocês vão assistir toda a análise. Eu gravei a tela do celular e vocês vão assistir a análise agora. Bom, eu estou aqui gravando a tela do meu celular. Como vocês podem acompanhar aí a conversa que rolou entre o meu amigo Fran de Sobral, no Ceará, e eu, onde ele me pede para ajudar numa placa, né? Então eu pergunto o que a placa tem. Ele me manda a foto da placa, ainda com o dissipador, e diz que a placa liga sem dar vídeo, né? O que você fez foi o que eu perguntei, né? Para poder começar a montar aqui uma linha de análise, né? Então eu precisava saber o que foi que ele já fez para que não possa estar repetindo. Eu digo isso porque o Frank tem um bom conhecimento técnico, então se ele já fez determinada análise, eu não tinha necessidade de voltar lá para fazer o mesmo, né? Ele me manda na sequência a foto de sua fonte assimétrica, a placa startada, ou seja, ele apertou start e a placa mostrou um consumo muito baixo, né? Mostrou ali um consumo de 0.045 amperes, ou seja, 45 miliamperes. Ele me mandou um áudio. Vamos escutar o áudio aqui. Pronto, vamos lá. Boa noite, Anderson. Essa placa, ela voltou. Logo de início, ela ligava com esse mesmo consumo aí sem dar vídeo. Eu analisei e vi que ela não tem plataforma reset, certo? Aliás, não tinha. E tinha momentos que surgia a plataforma reset. Quando surgia, automaticamente ela subia, o consumo aumentava e dava vídeo. Ela voltou do mesmo jeito, tá entendendo? Até achei que podia ser um transistorzinho MOSFET duplo que tem próximo da PCH, que justamente recebe o sinal de plataforma reset e distribui para os outros circuitos, decodificador de áudio, a LAN, tá entendendo? Bom, aqui vocês viram que ele falou que analisou plataforma reset, não encontrou o sinal de plataforma reset presente e que ele desconfiou de um transistor, né? Ele mandou a foto aqui do transistor, que seria o Q13. Esse Q13 ele é um MOSFET de encapsulamento, onde interno possui dois MOSFETs de canal N, então ele é um MOSFET duplo, é um encapsulamento de duplo MOSFET. Então veja aqui o que eu respondo para ele, né? Eu mando aqui uma sequência de áudio e vamos ver aqui o que eu respondo. Boa noite, Fran. Cara, você passou só a questão do plataforma reset. Você está olhando lá na frente, né? O plataforma reset é praticamente o último reset da placa. Aí por aí não quer dizer nada, né? O plataforma reset, ele pode estar ausente por vários pontos, né? Pode ser problema na BIOS, pode ser problema no PCH, problema no processador, problema na memória. A falta do plataforma reset não significa que o problema está aí. O problema pode estar bem antes. Quantas bobinas de V-Core tem essa placa? Só uma? Porque com essa chapa aí não deu para ver nada, né? Uma chapa em cima da placa ali, aí não deu para ver nada. Bom, aqui vocês viram o que eu falei do plataforma reset, né? E eu perguntei quantas bobinas de V-Core tinha, porque ele estava com a chapa, não deu para ver nada.
Então ele me mandou agora uma foto da placa sem a chapa. Então aqui essas duas bobinas certamente deve ser a bobina de V-Core e a de GFX Core. Então só possui uma bobina de V-Core e uma de GFX Core. Eu mando mais um áudio pedindo o modelo, né? Passa o modelo, Fernando, pra mim ver se eu tenho um esquema aqui. Então ele me manda o próprio esquema. Agora começamos a análise. Você veja que o que conversamos até agora ainda não partimos para análise. Vamos começar agora porque é agora que eu peço para ele fazer uma medição na placa. Então vamos monitorar a partir de agora para vocês verem quantas medições foram feitas na placa. Qual a tensão dessas bobinas aí? Então eu pedi para medir a tensão das duas bobinas, a de V-Core e a de GFX Core. E ele me passou 1.1 volts nas duas bobinas. Então veja que eu falei para ele. Pois é, o erro tá aí. Tá errada essa tensão. Todas duas. Você veja que a tensão da bobina de V-Core e de GFX Core está errada. Então é uma tensão que é antes do plataforma reset. Então se já tem um erro antes, é óbvio que lá na frente vai permanecer o erro, né? Vou explicar tudo isso no esquema, tá? Aqui então eu pergunto para ele, olha só. Qual é o número dessas PL aí, hein? Eu não tô conseguindo ver aqui na foto. Qual que é a PL qual aí? Então eu pergunto qual que é a PL qual para mim se identificar aqui no esquema, né? Eu já tinha aberto o esquema aqui, mas eu estava tentando me identificar, me localizar. Então eu pergunto qual que é a PL, o número da PL para dar seguimento. O Framed até... Agora eu peço para ele fazer uma segunda medição. Veja que a primeira foi nas bobinas de V-Core e GFX Core e agora eu peço para ele fazer uma segunda medição. São no pino 30 do slot de memória, só que eu acho que fica por baixo da memória. Você vai ter que identificar aí o pino 30 e tentar soldar um fiozinho, porque tem que ser com a memória no lugar, entendeu? Então seguir a trilha e ver que sempre tem um pad, um pontinho. Esses pontinhos que fica do outro lado da placa, sempre tem um pontinho de medição, só que é chato identificar, vai demorar muito. Melhor soldar um fiozinho no pino 30 do slot por baixo da memória, do lado de baixo. Você conta, o lado de baixo fica o lado par. Aí você conta 2, 4, 6, 8, 10, 12, até 30. Ah não, eu vi agora, parece que fica pelo lado de fora mesmo. Não precisa nem tirar a memória, fica pelo lado de fora. O lado par eu acho que é o lado externo. Aí você conta da direita para a esquerda, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bom, aqui aconteceu da seguinte forma, eu pedi para ele medir o pino 30 do slot de memória, só que eu achava que o pino 30 ficava pelo lado de baixo da memória, né? Só que eu me enganei, depois foi que eu percebi que ficava pelo lado externo, pelo outro lado. Então eu passei para ele medir o pino 30 e a correção da falha que cometi. Aí ele falou ok, e depois de alguns minutos, né? Vocês podem ver que ele falou ok às 6h21. Às 6h28 ele respondeu dizendo que estava zerado, né, e mandou o nome do sinal. Então estava zerado. Logo eu fui para esse cara aqui. No esquema eu explico como cheguei nesse cara aqui para vocês entenderem. E pedi para ele medir o pino 2 e pino 3. E aí ele me passa o resultado de 0.5. Eu fiquei confuso sem entender, né? 0.5 o quê? Porque eu não sabia, eu tinha pedido 2 pontos e ele me passou apenas um valor. Ô Fran, não entendi não, Fran. 0.5 volts aonde? Que lado? Não pedi para mim de 2 pontos aí. Aí ele me fala que eram os 2 pontos que estava a 0.5. Depois ele fala que o pino 2 não estava a 0.5, mas sim a 3 volts. E o pino 3 a 0 volts. Aí eu falei, vê se acho o datasheet, pedi para ele procurar o datasheet. E eu depois fui olhar nos meus arquivos e vi que eu tinha o datasheet. Então logo na sequência eu mandei a foto para ele do componente, como é o componente, quem é quem, as pinagens ali, né? Então podemos ver que o pino 1, 2 e 6 é um MOSFET, pino 3, 4 e 5 é o outro MOSFET. Pino 5 e 6 no esquema estavam ligados juntos, ou seja, tinha uma trilha ligando um ao outro, pino 5 e 6. O pino 1 estava ao terra e o pino 2 chegava a 3 volts. Então o que acontecia aqui era assim. Vou pegar aqui. O pino 1 ele estava ao terra e o pino 5 e 6 estavam juntos. E aqui no pino 2 chegava a 3 volts. 3 volts no pino 2. Então fazia esse MOSFET chavear
e aterrava pino 5 e 6. O correto é esse, tá? Então, aterrando o pino 5 e 6, no caso ia aterrar o pino 5, que é gate do segundo MOSFET. Gate terra, esse MOSFET se mantinha cortado. O pino 3, que é a saída, ela se mantinha a nível lógico alto. Então, resumindo, a função aqui, ó, eu vou mostrar para vocês. Eu vou sair aqui, cancelar isso aqui, pra gente sair, voltar lá. Aqui funcionou assim. Eu peço para ele medir então, ó. Ô Fran, mede para mim, confere aí novamente, só confere, viu? O pino 2, ele tem que estar com uma tensão alta, pino 2, 3 volts. Aí pino 5 tem que estar com 0 volts. Aí o pino 3 tem que estar com 1.35 volts. Confere isso aí para mim. Olha só, Anderson. Essa placa... Aqui ele me respondeu, né? As medições que encontrou e tal. Mas aí ele se atrapalhou um pouco. Então o que acontece? Como ele se atrapalhou um pouco nas medições, mas logo depois ele se corrigiu. E aí ele me mostrou isso aqui, ó. A placa funcionando. Como vocês podem estar vendo aqui. O que acontece? Vamos ouvir. Eu liguei ela com a corrente de 400... Não, de 46 mA. Ela fica com 3 volts no pino 2. Fica com 3 volts no pino 5 e fica zerado no pino 6. Bom, ele falou que fica com 3 volts no pino 5 e zerado pino 6. Não tem como, né? Ele se atrapalhou um pouco aqui na hora de passar os valores, porque pino 5 e 6 eles estão juntos, estão ligados juntos. Então ele falou que aqui tinha 3 volts e aqui tinha 0. A não ser que tivesse rompido essa trilha aqui, que eu acho muito difícil, já que ela é bem próximo do outro, né? No mesmo MOSFET ali, 5 e 6, os pinos estão próximos, então estão praticamente junto ali. Então ele só se atrapalhou um pouco, mas depois ele mesmo se corrigiu, porque ele tem um bom conhecimento técnico. Então logo ele percebeu que a falha estava ali naquele MOSFET. Eu mandei até a foto para ele aqui, ó. Essa aqui foi eu que mandei. Onde o que tinha que ter no pino 2, 3 volts, pino 5, 0 volts, pino 3, 1.35. E mandei aqui a foto no canto superior, né, para ficar melhor para ele na hora de trabalhar. E aí ele já se identificou, já compreendeu como o circuito funciona, fez as medições, detectou que esse cara aqui estava com a falha, trocou, e quando ele fez a troca do componente, a placa se mostrou assim, ó, funcionando. Tá vendo aí o LED piscando? Beleza? Bom, os demais áudios aqui é só conversa, que a gente continuou aqui conversando e tal, mas tá tudo certo. Foi isso aí que aconteceu. Essa foi a análise. Agora vamos para o esquema, que eu vou explicar essa análise no esquema e como cheguei nesse transistor aí, ok? Olá pessoal, voltando aqui com o esquema elétrico, né? Agora vamos fazer a análise e entender como foi que eu cheguei ao Q9, formando aqui uma linha de análise com tudo que o Fran me passou, né? Com as informações que ele me passou. Então eu fui formando aqui uma linha de raciocínio com base na análise do esquema e cheguei lá no Q9. Tá, primeiro ele falou que a placa não estava dando imagem, né? Um defeito comum, mas ele falou que estava analisando plataforma reset, que tinha 0 aqui, que tinha 0 aqui. Tá, só essa informação já nos diz que se tem 0 na entrada, vai ter 0 na saída. Então o problema está para trás, concorda? Então se o problema está para trás, não é aqui, eu teria que fazer uma análise voltando. Mas vou deixar aqui uma dica para vocês, cabe a cada um se vai seguir ou não. Esquece por enquanto plataforma reset, tá? Eu não sei onde vocês aprenderam isso, mas esquece por enquanto. Deixa eu explicar para você o porquê. Plataforma reset é o estado de reset, é o último estado de reset da placa, geralmente na grande maioria das placas.
Em 99% das placas é o último estado de reset. Significa que plataforma reset, quando ele sai do estado de reset, é porque tudo para trás, toda a sequência, desde o momento que você apertou Start, ela está ok. Se houver uma falha em qualquer uma das sequências, nesse caminho percorrido desde o início até chegar ao plataforma reset, se houver uma falha antes, não vai ter plataforma reset. Então vamos entender melhor isso aqui, ó. Tem placas que o plataforma reset ele se comporta assim, ó. Vou tentar desenhar aqui. Ele vai aqui, tá? É porque eu tô no touchpad, eu sou péssimo desenhando. Então ele faz tipo uma escadinha. Tem outras que se comporta assim, ó. Sobe, aí cai para zero novamente, depois sobe e segue os 3 volts, tá? E segue os 3 volts. Desculpa aí o desenho, é porque eu tô com a mão aqui no touch e não consigo desenhar direito. O mouse descarregou a bateria. Bom, e já tem outros que eu acho que é o caso desta, eu não lembro bem, mas é o caso desta placa, que o plataforma reset se comporta assim, ó. Então a dica que eu vou passar para vocês agora é o seguinte: placas que têm o plataforma se comportando assim ou assim, geralmente quando deixa de existir o plataforma reset, quando o plataforma reset não está presente, ou seja, quando há um problema para trás na sequência, ele se comporta assim. E aí não tem plataforma reset, porque ele tinha que se apresentar, né, em forma de escadinha ou assim. E aí sim você está sem um sinal de plataforma reset. Você está com um sinal a nível lógico alto, mas sem o plataforma reset. Placas que se comportam desta forma aqui, geralmente é muito comum que quando tem um problema para trás, né, na linha da sequência, essa linha aqui ela vai para zero, ela fica com 0 volts. Então você mede aqui, você não tem esse sinal subindo, você simplesmente tem uma linha a 0 volts, não acontece nada. Geralmente é assim, tá? Mas pode acontecer de você ter um problema para trás e aqui está com 3 volts. Aqui está com os 3 volts liberado o plataforma reset. E mesmo assim você está com um problema para trás. Pode acontecer sim. Olha só. Você pode ter um problema no setor da BIOS, na própria BIOS, no arquivo de BIOS, em algum pino relacionado à BIOS ali. Você pode ter um problema ali e aí matar aqui o plataforma reset, ficar com 0 volts. Você pode ter um problema no setor da memória, tá? Na memória mesmo ali, comunicação, algum bloco de comunicação da memória, até na própria alimentação da memória, uma falha ali e morre o plataforma reset. Você pode ter um problema no setor da PCH, nos blocos ali da PCH, essa placa ela tem PCH junto com o processador, mas essa dica serve para qualquer modelo. E um problema ali pode fazer com que morra o plataforma reset. Você pode ter um problema no bloco do processador, na rede, no próprio Super I/O e morre o plataforma reset, tá? Como você pode ter um problema em qualquer um desse setor e nada acontece aqui com plataforma reset. Eles podem chegar a ter nível lógico alto sim. Bom, isso depende muito do defeito que se apresenta. Por isso que vocês não devem se guiar muito com plataforma reset, senão vocês vão perder muito tempo, vão estar mexendo onde não tem problema. Quando é que eu devo analisar o plataforma reset? Quando você analisou toda a sequência da placa, está tudo ok, aí você deve partir para a plataforma reset. Tá? Mas se você não analisou toda a sequência da placa, não é só perda de tempo. Então, quando ele falou que estava 0 aqui e 0 aqui, eu logo entendi que o problema estava para trás. Então, foi onde começamos a análise. Aqui ele me passou essa informação. E aí a primeira coisa que eu pedi para ele foi: mede as bobinas de VECORE para mim. Mede o VECORE. E aí vamos lá para a página do VECORE, né? Página 24, eu acho. Diminui o zoom. Exato. Essa aqui é o PWM do VECORE.
Bom, quando ele falou que tinha 1.1 volt, 1.1 volt, logo eu falei para ele, tá errado essa tensão, o problema tá aí. Por isso que não tem plataforma reset, já começou errado aqui já tem informação errada. Eu vou passar uma outra dica para vocês aqui, que eu acho que ninguém nunca passou, tá? Eu acredito que ninguém nunca passou essa dica. Assim como eu passei do plataforma reset, agora eu vou passar mais um aqui. Sempre que você pegar esse cara aqui, ó, OZ8293, que ele tiver setado a 1.1 volt, é porque você não tem informação nenhuma aqui nesses dois pinos. Então, por que que eu falo isso? Porque geralmente toda placa que trabalha com esse cara aqui, geralmente, a maioria das placas que trabalha com esse cara aqui, os processadores são alimentados com menos de 1 volt. Então, se tinha 1.1 volts, é porque não estava chegando informação nenhuma aqui, ó. Então, já indica que o problema está para trás. Então, eu não tenho que mexer aqui. E por que que eu sei que está para trás? Porque se tinha 1.1 volts, significa que todo esse circuito aqui do PWM, do V-Core, assim como o chaveamento dos MOSFETs e assim como a bobina, capacitor, estava tudo ok, tá? O que acontecia é que quando ele não tem essa informação aqui, neste pino, nesses dois pinos, ele não tem essas duas informações, esse cara aqui ele seta a tensão em 1.1 volt, tá? Para manter o circuito funcionando, manter aqui o circuito em funcionamento, ele seta essa tensão em 1.1. Porém, essa tensão vai chegar lá no processador e o processador vai entender que está errado. E aí o processador aciona um bloco lá de proteção. O próprio processador entra em proteção, não permitindo que os núcleos atuem. Bloqueia praticamente ali a alimentação dos núcleos. Bom, ele estando setado a 1.1, processador bloqueado, significa que o problema está para trás. Então eu não tenho que mexer aqui. Como eu não sabia em que setor estava, né, essa foi a primeira medição que eu pedi para ele fazer. Como eu não sabia em que setor estava o problema, mas eu sabia que as informações que ele me passou, que ele já tinha gravado a BIOS, então eu pensei, eu vou descartar por enquanto o problema no setor da BIOS. E vou descartar por enquanto problema no setor do Super I/O, porque o Super I/O está ligando normal, está startando a placa, está tendo os procedimentos padrões. Então eu vou para o primeiro ponto, eu pensando, né? Essa é questão de lógica. Eu vou para o primeiro ponto que a placa precisa ser analisada quando ela starta. Qual é? Memória. Depois que você starta a placa, o primeiro circuito a ser analisado é a memória. Né? Por quê? É o primeiro circuito que é alimentado, é o primeiro circuito que começa a trabalhar. Então eu fui pedir o segundo pedido que eu fiz para ele, foi o segundo ponto, do MED pino 30 do slot de memória. Vamos lá para o slot de memória, eu acho que é página, caramba, 14 eu acho. Não, tá na 13, 14, é isso mesmo. Aí eu falei, MED aqui, pino 30, né? Acho que vocês acompanharam. Quando eu falei MED pino 30, ele falou, tá zerado, não tem nada, tá zerado? Tá, bom, já vi que tem coisa errada aqui, vou pegar esse cara e vou seguir esse sinal. Eu peguei aqui, né, copiei esse sinal, joguei ele aqui e fui seguir ele. E aí ele vem para o processador, olha só, vem para o processador. Bom, aqui poderia ser o processador? Poderia. Né? Em muitos casos é o processador. Só que antes de você sair condenando já o processador, você precisa fazer uma coisa. Ter mais uma coisa em mente. É outra dica, tá? Sempre que você tiver um sinal de reset, isso aqui é um sinal de reset, ó. Um sinal partindo, é porque ele tem um comando de chegada. Ou seja, tem algum pino aí, tem algum ponto nesse próprio processador que vai dizer libere o reset, tá? Então tem um ponto. Sempre que tem um reset, tem um comando de chegada. Sempre que tem uma saída, tem uma entrada. Então você vai ter que procurar esse ponto de entrada, esse ponto que dá o comando para ele liberar esse reset.
Então, se está faltando esse reset, ou o cara aqui está com defeito, ou o cara aqui está bom e está bloqueando para que a memória não dê continuidade na sequência. Então, eu antes de condenar esse cara, eu fui procurar o pino que é responsável por liberar esse reset. Sempre que tem uma saída é porque tem um pino de entrada. E o pino de entrada é esse aqui, ó. Drum Core Power OK. Tá? É esse o pino de entrada. Então, eu fui seguir esse pino. Aqui é o Power OK da memória. É o pino que diz bem assim: libere a memória para ela trabalhar. É o pino que está de comando do core, né? Então eu vim aqui para procurar esse cara. Ele veio aqui para esse resistor. E olha só onde ele foi parar. Foi assim que eu cheguei no Q9. Ele veio direto aqui para o Q9. E aqui no Q9, o que foi feito foi que eu pedi para ele medir o pino 2 e o pino 3. Ele falou que tinha 0.5 nos dois, eu não entendi lá o que ele tinha passado a informação. Logo ele repetiu e falou que eram os dois pinos que estava com 0.5. E aí na sequência ele disse: não, agora mudou. Eu tenho 3 volts no pino 2 e tenho 0 no pino 3. Aí eu falei para ele baixar o datasheet. Eu vou aumentar aqui para ficar melhor para a gente entender. Então eu fui olhar nos meus arquivos, eu tinha esse datasheet. Então já enviei essa foto para ele, né? Enviei aqui a foto e marquei as tensões aqui, como tem que ser. O Fran, ele tem um bom conhecimento técnico, então quando ele viu essa foto, ele logo já entendeu como o circuito trabalha e ele logo já matou o problema, né? Já resolveu o problema praticamente. Ele matou a causa do problema, na verdade. Bom, aqui funciona da seguinte forma. Se eu tenho 3 volts aqui no pino 2, olha só. Quando eu tenho 3 volts no pino 2, o da esquerda chaveia, o da direita corta. Trabalha assim. Tá? Ele trabalha assim porque foi montado para trabalhar assim. A partir do momento que ele pegou o pino 1 e 4, aterrou 5 e 6 e uniu aqui o pino 5 e 6, ele está dizendo que o da esquerda, se chavear, o da direita corta. Se o da esquerda cortar, o da direita chaveia. É assim que funciona. Então, quando ele tinha 3 volts aqui, era para o da direita aqui, ó, o da esquerda, ele se MOSFET chavear, né, pino 2. Então, ele ia chavear, jogar pino 6 ao terra, ou seja, ele ia unir aqui pino 6 ao terra, logo ele estava jogando também pino 5 ao terra. Então, se pino 5 aqui, que é o gate do segundo MOSFET, se está no terra, esse aqui corta. Então era para estar cortado e ter 1.35 volts aqui. Só que ele disse que estava com 0 volts. E por que estava acontecendo isso? Estava acontecendo porque ele tinha 3 volts aqui no gate, mas não estava acontecendo nada com esse MOSFET. Esse MOSFET interno aqui, ele estava com defeito. Então ele se mantinha cortado. MOSFET cortado, o pino 6, quem passa a setar o pino 6 é essa tensão aqui, ó, 3 volts, passa pelo resistor, chega no pino 6 e chega também no pino 5. Chegando 3 volts no pino 5, esse cara aqui chaveia, ó, e aí ele aterra por meio do pino 4, que o pino 4 está no terra. Então o pino 4 aterra o pino 3. Logo o pino 3 passa a ser um pino aterrado. Pino 3 aterrado, ele vai lá para o processador, para aquele pino lá do processador, o Drum Power OK. Indo para o pino do processador, o processador entende que não é para liberar os cores da memória. E aí o processador faz o quê? Ele bloqueia com o reset, mantém as memórias no estado de reset. E aí, mantendo as memórias no estado de reset, para nós, a gente olha para a placa, a gente diz, está com memória. Mas para o circuito é como se não houvesse memória presente. Quando você mantém ali aquele pino 30 no estado de reset, é como se não existisse memória na placa. Era assim que a placa estava entendendo. E aí não tinha sequência. O Fran entendeu, assim que eu mandei aqui essa foto para ele, ele entendeu como esse circuito funcionava, percebeu a causa do problema, tanto que ele me mandou um áudio depois, eu não dei seguimento, mas ele me mandou um áudio depois contando o que fez. Não, eu fui medir aqui
eu vi que o MOSFET da esquerda não estava chaveando, então eu resolvi trocar o carinha. Quando eu troquei, a placa funcionou. Pronto, beleza. Era esse o problema do notebook, tá? Então aqui eu quero mandar um abraço para o meu amigo Fran, né? Ele é de Sobral, do Ceará. Um abraço para você, Fran. Quero também mandar um grande abraço para o meu amigão Wagner Mercúrio, que ele é amigo do peito, viu? E mandar um abraço para o Bruno Mota, né? Bruno Mota do Elite Note. Um abraço para você, Brunão. E dizer a vocês, pessoal, que se inscreva no canal. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar e principalmente deixar o like, tá? Deixe o like porque é muito importante. E assim, se vocês quiserem fazer uma doação para o canal, eu agradeço. O pessoal que doou, que vem doando aí, muita gente doou. Eu quero dizer a vocês que eu estou investindo, tá? Já comprei equipamento, estou montando a bancada devagar. E vamos trazer aí conteúdos bons, trazer muita coisa boa para vocês aí. Então, assim, o pessoal que não doou, se quiser colaborar, eu fico agradecido. Esse dinheiro é revertido em uma bancada aqui para trazer conteúdos para vocês mesmo, tá? Então eu estou sempre aqui trazendo dicas novas, coisas que ninguém coloca, né? Dicas que ninguém jamais colocou. Tenho certeza que só nesse vídeo aqui, as dicas que eu dei aqui, como eu dei a dica no setor do plataforma Reset, lá no setor do VCore, e também neste setor, como analisar este setor, né, do processador e chegar nesse cara aqui, ninguém nunca deu essa dica antes, né? Ninguém nunca passou essa dica para vocês. Então, assim, o que eu vejo, né, a gente que está de fora percebe, principalmente eu que sou o dono do canal, é que o pessoal, muitos são ingratos, cara. Vem, assiste o vídeo, coleta as informações e sequer tem a disponibilidade de deixar aí um like, né? Então, isso entristece um pouco, porque não é fácil, né? Eu deixo, por exemplo, agora mesmo, estou deixando de estar com minha família, sei lá, fazendo qualquer coisa, para estar aqui gravando um vídeo para vocês, trazendo conteúdo para vocês. O mínimo que a gente espera de retorno é uma consideração, né? Então não custa nada vocês chegar aí, sentar o dedo no like aí, que isso aí não vai cair a mão de vocês não, tá bom? Então um abraço para todos vocês, espero que tenham gostado, tá? Se quiserem colaborar, eu vou deixar aí o número da chave Pix. E assim, fiquem todos com Deus, um abração mesmo, tá? Fui!